Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais complexas e humanas da Bíblia. A vida do rei Saul é uma jornada cheia de altos e baixos, que nos ensina lições profundas sobre liderança, fé e, principalmente, sobre o nosso próprio coração. Às vezes olhamos para Saul e vemos apenas seus erros, mas a verdade é que sua história é um espelho, refletindo muitas das nossas próprias lutas. Então prepare seu coração, porque vamos extrair 5 ensinamentos preciosos da vida do primeiro rei de Israel. Primeiro ensinamento: a humildade é o ponto de partida. Você se lembra de como Saul começou? Quando o profeta Samuel o encontrou, Saul se via como o menor, vindo da menor tribo de Benjamim. Ele chegou a se esconder entre as bagagens para não ser proclamado rei. Essa humildade inicial foi o que o tornou apto para receber a unção de Deus. Muitas vezes, nós também queremos grandes coisas, mas Deus procura um coração humilde, que reconhece que toda a capacidade e toda a honra vem dele. A verdadeira grandeza não está em se sentir grande, mas em reconhecer a nossa dependência de um Deus que é infinitamente maior. Segundo ensinamento: a obediência vale mais que qualquer sacrifício. Esse é talvez o ponto de virada na história de Saul. Deus deu uma ordem clara através de Samuel: esperar por ele para oferecer o sacrifício antes da batalha. Mas Saul, pressionado pelo medo e pela impaciência, desobedeceu. Ele achou que o ato do sacrifício era mais importante do que a obediência àquele que o ordenou. E mais tarde, na guerra contra os amalequitas, ele novamente obedeceu parcialmente, poupando o que achava ser o melhor. A resposta de Samuel é uma das frases mais poderosas da Bíblia. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Quantas vezes nós tentamos compensar nossa desobediência com boas obras? Fazemos grandes coisas para Deus, mas negligenciamos as pequenas direções que Ele nos dá no dia a dia. A lição aqui é clara: Deus não quer nossas ofertas, Ele quer nosso coração obediente. Terceiro ensinamento: cuidado com a inveja e o medo. Quando Davi, um jovem pastor, derrotou o gigante Golias, todo o Israel começou a cantar seus louvores. E o que aconteceu com Saul? A semente da inveja brotou em seu coração. Ele começou a ver Davi não como um aliado, mas como uma ameaça ao seu trono. Esse ciúme o consumiu, transformando um rei ungido em um homem paranoico e perseguidor, que gastou anos e recursos preciosos tentando eliminar aquele que Deus havia escolhido. A inveja é um veneno. Ela nos cega para as bênçãos que temos e nos faz focar naquilo que o outro tem. Ela nos rouba a paz e nos leva a tomar atitudes terríveis. Se você sente a inveja batendo à sua porta, reconheça, confesse a Deus e peça a Ele que purifique seu coração, para que você possa se alegrar com a vitória do seu irmão. Quarto ensinamento: a rejeição da voz de Deus leva ao desespero. Conforme Saul se afastava de Deus, o Espírito do Senhor se retirou dele. Ele não ouvia mais a direção divina. E em seu momento de maior desespero, antes de sua última batalha, o que ele fez? Procurou uma feiticeira em Endor para tentar falar com o profeta Samuel, que já havia morrido. Isso mostra o quão longe ele foi. Ele rejeitou o Deus vivo para buscar respostas em fontes proibidas e mortas. Quando nós insistimos em nossos próprios caminhos e fechamos nossos ouvidos para a voz de Deus, o resultado é o vazio e o desespero. Buscamos conselhos em lugares errados, tomamos decisões baseadas no medo e nos afundamos ainda mais. A lição é: nunca abandone a sua fonte de vida. Mesmo que você tenha errado, mesmo que se sinta distante, volte-se para Deus. A sua misericórdia é a única saída do labirinto do desespero. E chegamos ao quinto e último ensinamento, talvez o mais difícil. A falta de arrependimento genuíno tem consequências eternas. Em vários momentos, Saul foi confrontado por seus pecados. Quando Samuel o repreendeu por oferecer o sacrifício, a desculpa de Saul foi: fui forçado pelas circunstâncias. Quando ele poupou os amalequitas, ele disse: o povo pegou o melhor para sacrificar. Ele sempre tinha uma justificativa. A sua preocupação era mais com a sua imagem diante do povo do que com o seu coração diante de Deus. Ele pedia perdão, mas não demonstrava uma mudança real, um arrependimento que gera transformação. Compare isso com Davi. Quando Davi pecou terrivelmente, ele se prostrou diante de Deus e escreveu o Salmo 51, um clamor por um coração puro e um espírito reto. Saul se preocupava com o trono. Davi se preocupava com a presença de Deus. O arrependimento verdadeiro não é apenas dizer desculpe, é dizer: eu não quero mais ser essa pessoa, me transforma, Senhor.
A história de Saul é trágica, sim. É um alerta poderoso sobre como um começo promissor pode terminar em ruína quando o orgulho, a desobediência e a falta de arrependimento tomam conta. Mas não estamos aqui para julgar Saul, estamos aqui para aprender com ele. Olhe para a sua vida hoje. Onde você precisa trocar a impaciência pela obediência? Onde a inveja tem tentado roubar sua alegria? Você tem se preocupado mais com um que as pessoas pensam ou com um que Deus vê em seu coração? A boa notícia é que, diferente de Saul, que se afundou em seu próprio orgulho, nós temos acesso direto à graça através de Jesus Cristo. Não importa o quão longe você tenha ido, o caminho de volta está sempre aberto. O arrependimento genuíno abre as portas para uma restauração que Saul nunca experimentou. Se esta reflexão tocou seu coração, se você se identificou com alguma dessas lutas, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Toda semana trazemos uma palavra para fortalecer sua fé e te aproximar de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e transformação. Agora quero terminar com uma oração curta. Se você se sente como Saul em algum aspecto, perdido, com medo ou com um coração endurecido, ore comigo agora. Senhor Deus, Pai de amor, nós olhamos para a história de Saul e vemos um reflexo de nossas próprias fraquezas. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que fomos impacientes e desobedientes. Arranca do nosso coração toda raiz de inveja, ciúme e orgulho. Não permita que nos preocupemos mais com a nossa imagem do que com a nossa comunhão contigo. Pai, nós não queremos nos afastar da tua presença. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. Não nos lances fora da tua presença e não retaias de nós o teu Santo Espírito. Nós nos arrependemos e voltamos para ti, nossa única fonte de vida e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor te alcance e te transforme. Fique na paz e até a próxima.